qual o impacto qual o custo do pneu em si nas frotas? A gente tem dados com relação a isso? Você falou aí o segundo maior custo, o segundo ponto de custo na empresa, ele perde para combustível, como é que é essa relação de custo pneu e frota? Eu vou, só concluindo a pergunta anterior, tudo isso que eu falei referente aos cuidados que o gestor vai observar, se o pneu sofreu uma frenagem, um roçamento, algo, quando ele olha com antecedência, ele vai identificar se aquilo afetou a estrutura do pneu ou não. Com isso, se afetou, ele vai ver se é possível corrigir para evitar um custo maior no futuro. Ou seja, se danificou a ponto de fazer um reparo, um conserto, ele vai caminhar para fazer isso. Ou se for necessário, ele vai até remover e montar outro conjunto ali e avaliar o que vai fazer com aquele pneu. Se vai deslocar para um eixo que não tem tanto risco de um problema e automaticamente ele vai reduzir um pouco o custo financeiro, ok? Sim. E voltando ao custo, que é a sua pergunta, é o seguinte: cada segmento tem seu custo, tem sua variável. Por exemplo, se nós partirmos para o segmento de transporte de cargas, no geral, seja líquido ou não, sólida, o custo de pneu e combustível são os dois maiores. Tá? Entra muito nesse impasse, um e outro vai depender da operação da empresa. Okay? Então, fica combustível e pneu, ou vice-versa. E, no caso, o terceiro entraria em folha de pagamento, algo tipo. Se nós partirmos para o segmento de transporte urbano, nós sabemos que o custo maior ainda está na folha de pagamento. Existe ali motorista, cobrador e despachante, coisas assim que aumentam o custo. Aí entra o combustível e o pneu, essa variável. Não existe um número exato para falar quanto isso representa na empresa. Não sei. Nós sabemos o seguinte, que hoje um pneu, vamos falar de segmento de carga, vamos falar um número aproximado. Hoje, pneu de carga, nós estamos falando de um valor montante de R$2.000, R$3.000, ok? Um veículo, hoje vamos falar de um cavalinho, tá? De um transporte, de um equipamento top, que puxa hoje combustível, por exemplo, dá um exemplo, ele vai estar composto ali de 10 pneus em operação, fora de step. Vamos falar em operação. Então, nós estamos falando de um valor bastante significante. Se nós pegarmos R$3.000 aí, estamos falando de R$30.000 em operação. Ok, o pneu, você pode colocar ele agora, ele rodar 150, 200, 300 mil, beleza? Ele vai estar pago, o CPK dele vai estar baixo. Mas pode acontecer desse pneu ser montado hoje e sair na frente ali e ocorrer uma avaria, perder aquele pneu. Então o custo vai lá para cima, então é um custo muito variável, ok? Muito. Então por isso é importante o gestor, para ele acompanhar os resultados e tentar orientar os seus motoristas, seus operadores, para ter maior devido cuidado com o pneu. Porque a reposição do pneu é bem maior. A pessoa fala, poxa, numa caixa de marcha é caro, o motor é caro. Não é caro, caro é o pneu. Porque um motor você vai rodar 1 milhão de quilômetros, o pneu você pode rodar apenas 1 quilômetro se ocorrer uma avaria. E a reposição é muito grande. Ou se nós avaliarmos aí, um veículo quando roda 1 milhão, quantas vezes ele permutou o pneu? Seja com reposição nova ou seja com reforma. Então, o custo de pneu é muito alto. Por isso que é necessário uma gestão muito rigorosa e com muita atenção. As empresas têm que olhar com um olho bastante clínico, porque estamos falando de algo que pode ser, digamos, pode ser o resultado da empresa, como pode ser o vilão também do resultado final da empresa. Ok? Antes de você... Porque aí eu já pensei nas duas situações. Porque uma manutenção que de repente ela não condiz, não fez a manutenção correta da suspensão e vai impactar nos pneus. E a operação também, o motorista em si, não tendo os devidos cuidados, também vai impactar nos pneus. O que é que mais impacta? É a operação, o motorista lá fora, na utilização? Ou uma falta de manutenção, uma falta de gestão na hora de... Ou os dois são equivalentes? Eu vou falar os pontos que o gestor tem que acompanhar. E a parte do motorista. E também pontos também que o gestor de manutenção também deve acompanhar em conjunto com o mesmo. Ok. Ele deve estar sempre pontuando o quê? Que o veículo tem que ter manutenção. Sim. A falta de manutenção é um vilão. Ok? Perfeito. A pressão irregular, outro vilão. Certo. Pneus não geminados, outro vilão. Certo. Desenho do pneu da banda de rodagem não apropriada, outro vilão. Porque se você pega um veículo rodoviário e colocar um desenho misto, ele vai rodar normal, mas o consumo de combustível vai aumentar. Porque o composto daquele pneu foi produzido para uma área mista, ou seja, um pouco de barro, um pouco de asfalto. Então, ele é um pneu de baixa velocidade. Você pega esse pneu e joga para asfalto, você vai rodar, mas vai ter um consumo de combustível. Então,
entra também a gestão de pneus com gestão de manutenção. Sempre está orientando um ao outro. E também digamos, de logística, né? Aonde vai que vai rodar esse veículo? Orientar, para que compre pneu certo, aplique pneu certo. Ok? Excesso de peso, vilão. Aí já não é manutenção e nem é operação. É operação no caso, né? Isso. Já é operação, peso. Tudo isso aí que tu falei, são os pontos iniciais. Ou seja, você tem que ter rodízios, calibragem correta, pneu correto, desenho apropriado e ter conhecimento do local que você vai operar. É importante. Não adianta você ter toda uma gestão bonita e, de repente, não sabe onde o veículo está operando. De repente, você está trabalhando para o veículo rodar na área urbana, está rodando rodoviário, ou vice-versa. Ou ele está com uma operação meio a meio, um pouco asfalto, um pouco barro. Então, a gestão de pneus tem que ter essa visão macro, todo o processo. E voltando à manutenção, se o veículo tiver... Não adianta botar pneu novo se o veículo não estiver alinhado, balanceado, com a calibragem perfeita, não tiver com molas, ponta de eixo, amortecedor, enfim, toda a manutenção correta, preventiva, em dias. Entendi. Por quê? O pneu, ele por si só, como eu falei inicialmente, ele acusa. Mas quando ele acusa, chega um momento, muitas vezes, é irreversível. Por exemplo, se o carro não estiver alinhado ou balanceado, o que acontece? Se ele não estiver alinhado, ele vai ter um desgaste irregular, seja no ombro interno ou externo, ou até de forma, digamos, em escala. Né? Se não estiver balanceado, o pneu vai ter um desgaste também irregular. Mas muitas vezes ele acusa, mas quando ele acusa não tem mais solução. Já não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Então, aí onde entra a manutenção, ela tem que ser preventiva, conforme o Marley falou mais cedo. A preventiva é que fala mais alto. A corretiva tem que existir. Existem pontos, infelizmente, que vai ocorrer, mas o importante é a preventiva. Então, a manutenção preventiva do veículo faz parte da vida útil do pneu e da gestão de pneus. Isso.